Independência ou morte! I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo. Um podcast sobre história. É, isso mesmo. Então, Beraba, estamos de volta aqui no nosso segundo episódio, né? Segundo, terceiro? É o segundo tema, né? Que o outro foi dividido em duas partes. Ou o segundo episódio, vamos chamar de segundo episódio. Vamos chamar de segundo episódio mesmo. Vamos chamar. E o que nós vamos falar hoje, César? Nós vamos falar de um tema que motiva o que a gente faz aqui. Isso. Por que conhecer a história? A gente montou esse podcast, tentando fazer ele decolar, porque a gente gosta de história. E a gente queria que mais pessoas gostassem de história. Então, sem ser muito professoral, nós vamos tentar aqui explicar para vocês por que é importante estudar a história, conhecer a história, né? Ou pelo menos a nossa visão do porquê isso é importante, né? E aí, lembrando que a proposta desse podcast é falar de história de uma maneira leve para um público amplo. Isso. Então, claro que a gente vai tentar falar de tudo, não vai ficar uma coisa simplista também, né? Vai ter algumas coisas que nós não vamos falar, é evidente, né? Nós temos que seguir aqui o nosso... Tentar fazer com que sejamos compreendidos. A gente tem que ser compreendido, entendido, né? Então, vamos falar descontraidamente, vamos continuar, vamos conversar um pouco sobre a história aqui. Eu espero que vocês acompanhem a nossa conversa aí, com o mesmo prazer que nós temos. Com certeza. E antes, aqueles recados básicos, vou repetir que o seu feedback ele é fundamental, é o nosso pagamento, é o nosso salário por esse trabalho que a gente está fazendo, e você pode entrar em contato com a gente por alguns caminhos. O primeiro é pelo próprio site, o fronteirasnotempo.com, que você pode deixar um comentário no post deste episódio ou uma guia chamada Contato. Aí tem um formuláriozinho simples, você põe seu nome, faz seu comentário, a gente recebe diretamente. Ou pode mandar um e-mail para o fronteirasnotempo@gmail.com. Tem mais algum outro, Beraba? Tem no Facebook, não? Sim. E qual que é o Facebook? Facebook/Fronteiras no Tempo. Muito simples. Isso. Não tem muito problema para achar hoje em dia. E nós já temos Twitter, Beraba? Você sabe que... Não deu certo. Não deu certo quando eu fui criar, mas enfim, tá saindo. Talvez quando vocês ouvirem isso já vai estar pronto, mas por enquanto não. Pode entrar em contato com a gente por esses e-mails, que é bem mais simples por enquanto, né? Em breve nós teremos Twitter. E se você tá ouvindo a gente pelo iTunes, dá um rank pra gente lá, dá uma... Isso. Ouçam aí e coloquem façam uma qualificação aí pra gente, pra ajudar aí, dar uma levada no nosso podcast. Nós agradecemos, como disse o CA, é nosso pagamento, né? A gente faz isso para que vocês ouçam, achem bom ou ruim, mas que enfim, que ouçam aí pra valorizar aí nosso trabalho. Com certeza. Então, tem mais alguma coisa pra falar nessa abertura? Não, acho que é isso. Agora vamos partir aí pra história. Vamos falar o que é bom estudar história, então. Então, como diz os mineiros, bora lá. Bora, vamos lá. Starts to shine inside my skin, revealing a world I denied. This is the world we have lost through all these years. I thought I could see, but I was completely blind.
tanto eu quanto o Beraba, nós somos formados em História. Né? Nós fomos... O Beraba entrou um pouquinho antes que eu na faculdade, mas da virada do século XX para o XXI nós estávamos cursando História. Faz tempo já, hein, César? Mas tudo bem, isso é outra história. A gente começou a universidade lá no final do século XX, né? 98, você foi em 99, né? Não, eu entrei em 2000. 2000, nossa, 2000. Então eu sou mais velho ainda. Enfim. E era um mundo parecido com o nosso, mas com algumas coisas diferentes, né? Ah, sim, né? Com certeza. Não tinha a internet tal qual a gente conhece hoje, que a gente não vive sem, não, a gente nem pensava que poderia chegar um dia a ficar assim. Não. É muita coisa, mas a gente nem vai entrar muito nesse assunto. Mas uma coisa, César, por que você foi pra faculdade de História? Olha, essa história é uma história boa. Eu, durante todo o ensino médio, eu tava me focando pra prestar jornalismo. Olha que coisa, né? Que coisa. Não, mas é bem próximo, faz sentido, cara. Sim. E eu queria fazer jornalismo, e aí chegou próximo da metade do terceiro ano, quando tava chegando mais ou menos próximo de começar a inscrição para vestibular. Eu sempre gostei de história, comecei a me encantar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou começar a fazer. Se eu entrar agora na faculdade 17 para 18, eu termino com 21. E aí depois dá tempo de eu fazer jornalismo. Eu vou fazer história primeiro. Eu vou fazer uma faculdade de história. Eu quero uma faculdade que me dê uma boa bagagem intelectual, né? Pra me dar um diferencial. Eu vou fazer história. Uhum. E prestei o vestibular, bati na trave, na outra e entrei, porque eu entrei na segunda chamada. Uhum. Né, tava na lista de espera da segunda chamada, mas consegui fazer a matrícula no vestibular. Uhum. Faço história até hoje. Na Unesp, você estudou na Unesp Franca, né? Na Unesp Franca, assim Sim. como você, né? Nós nos conhecemos aí da época de faculdade. Exatamente. 14 anos já, né, Beraba? Não, deixa esse assunto pra lá. Engraçado, eu vou contar minha história, depois eu vou fazer um comentário, porque é o seguinte, né? Eu no ensino médio também gostava de história, gostava de ler, eu gostava mais de ficção científica, até do que de literatura, assim, clássica. Então eu lia muitas coisas, gostava, um pouco da influência do RPG também, gostava de literatura fantástica, essas coisas malucas assim. E aí veio minha aproximação com a história dessas coisas, jogar Dungeons and Dragons, né, aquela coisa meio medieval assim, dragões e fadas e magia. Gostava de ler, né, isso ajudava. Aí já no ensino médio, acabando o ensino médio, eu gostava também da escola, né, olha que coisa de nerd, meu Deus do céu, tô admitindo isso publicamente, gostava da escola. E aí eu queria continuar na escola. Falei assim, pensei comigo, se eu gosto da escola, vou ficar na escola, não posso mais ser aluno, vou ser professor. E dito e feito, né? Então, fiz o vestibular em 97, não passei, no FMG. Talvez tenha sido alguma chamada lá pra frente, mas eu não fiquei acompanhando. Naquela época não tinha internet, era difícil saber se tinha segunda, terceira chamada. Eu não acompanhei, na verdade. Eu passei pra segunda fase, mas não acompanhei, não sei. E em 98 entrei na Unesp, em Franca, que é até melhor porque era mais perto da minha casa, da casa da minha mãe, né, no caso, em Uberaba. E aí fomos, né, fui pra Unesp, assim, meio sem saber direito o que ia encontrar ali na história, né. Mas é engraçado que o comentário que eu ia fazer, né, como é uma história que nós já tem um pouco a ver com esse fazer a história, né. Nós estamos usando a nossa memória e construindo um monte de percepções que nem sempre a gente tinha na época, né, cara. Assim, por exemplo, essa coisa, essa racionalidade da história que nós estamos contando agora, assim, do tipo, tem um começo, eu gostava disso, gostava daquilo, por isso eu levei aquilo, né. Sim. Se a gente pensar bem, no passado lá, era uma confusão muito mais complexa na nossa cabeça de adolescente, né, cara? Sim, a gente não tinha a dimensão das coisas, né? E até Não. você falou também da tua vida, eu acabei falando muito rápido, né? Mas eu também, é engraçado, né? Por isso talvez a gente tenha ficado bastante amigos, né? Aham. Porque eu também era ficcionado em ficção científica, Arthur C. Clarke, Carl Sagan. Uhum. Jogava RPG também antes de entrar na faculdade. E a gente, Pois é. Tá aí. e a gente continuou jogando RPG juntos, né? Continuou A jogando. faculdade inteira. Muitas histórias. Um dia a gente conta essas histórias de RPG. Que é só risada. Com certeza, É. coisas muito boas, aventuras muito legais. A gente comeu a esfirra do Habib's quando era 10 centavos, aquela esfirra de carne, a gente se Sim, empanturrava é. de esfirra. Era uma beleza aqui. E também tinha esse interesse pela escola. Eu era aquele aluno que eu montei um clube de basquete, porque eu perdi a eleição do Grêmio, a gente montou um meio alternativo, tinha um clube de basquete, tinha uma equipe que um grupo de pessoas com professores que a gente fazia peças de teatro, né? Tinha isso, tinha envolvimento com esporte, com a escola. Passava o dia inteiro dentro da escola e, isso também foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Esse gosto. E Isso quando a gente rememora, né, essas coisas, quando a gente traz novamente à tona a memória,
A gente seleciona o que a gente vai contar. Exato. Porque o Beraba tá falando dessa racionalização. Exato, a gente tá dando um sentido pra uma história que todo mundo que fizer esse exemplo em casa, teste esse exercício em casa, agora ouvindo a gente, vai perceber. Tentar lembrar uma coisa que aconteceu na sua vida e tal, você vai dar um sentido para aquilo. E o historiador faz um pouco isso. A gente pega as coisas que aconteceram e tenta dar um sentido para aquilo lá. Ah, aconteceu a Segunda Guerra, igual a gente falou no nosso primeiro episódio. É uma maluquice, uma loucura. Muitos pontos de vista, mas a gente põe um sentido, tenta racionalizar aquilo. Muita gente vai discutir que isso é impossível, vai dizer então que a história é uma ciência furada por isso, porque não existe nada disso, é tudo uma ficção, quer dizer que é quase uma literatura, mas eu não chegaria a tanto, por exemplo. Mas a gente tem que reconhecer que é bastante complexo, né? Então já dá pra ver logo no falando da nossa história, pra ver o quanto é maravilhoso e rico, né, o universo da história, que não é só contar o que aconteceu, até na nossa própria vida tem muita coisa complexa, muitas nuances que a gente tem que levar em consideração na hora que tá falando do passado. A proposta desse podcast não é ficar falando muito de bibliografia, discutindo muito academicamente, mas tem um historiador francês chamado Roger Chartier, que ele fala que a história é próxima à literatura, porque a gente escreve uma narrativa sobre o passado que dá sentido, te dá começo, meio e fim para aquele objeto que a gente está estudando, né? A gente vai estudar... Vamos voltar ao exemplo do episódio anterior da Segunda Guerra Mundial, óbvio que ela tem um fim, mas a gente dá sentido pro começo dela, pro desenvolvimento e pro final. Então, nesse sentido, ela parece que tem uma coisa muito próxima à literatura. Só que a diferença é que na história a gente tem a pretensão de verossimilhança. Exatamente. E a gente não pode inventar o que aconteceu no passado. Não. Tem que fazer sentido, né? Eu digo, tem que parecer fazer sentido, tem que ter um... eu não posso contar a história do meu passado dizendo que eu vim fazer história porque eu recebi uma visita de um extraterrestre e o extraterrestre... tô assistindo muito History Channel, né? Veio um extraterrestre e me falou assim, olha, você tem que fazer história porque é muito bom. Mas eu tenho umas histórias de extraterrestre pra contar, mas não vou contar hoje não. Você precisa contar como nós ajudamos a sua espécie ao longo do tempo. Fora da Europa, porque na Europa não tem, as alienígenas não ajudaram nada, né? Só no Egito, na China. Só nesses lugares, na Europa não teve. Na América, na Europa não teve participação de alienígenas. Mas é uma coisa louca, né? Então essa coisa a gente vai discutir, vai falar muito disso nesse podcast, né? Sobre verdade, memória, história, né? Relacionando esses temas todos aí. Claro, falando um pouco também das fontes, né? Como se chega lá ao passado. Tudo esse tipo de assunto que é muito próprio do trabalho do historiador, né? Que a gente está falando, usando essas ferramentas e falando desses conceitos, mas que para qualquer um que se interessa por história é importante conhecer, né? Mesmo que de maneira talvez não tão aprofundada, mas tem que saber disso, né? Para que quando você leia um livro de história você entenda, né? Que como aquilo foi construído, né? Isso é uma coisa que devia ser ensinado na escola com mais afinco, né? Não é hoje em dia tão comum. Está lá nos programas de ensino, desde o ensino do 6º ano, que o menino vai aprender de fonte, história, construção da história, mas ainda está muito forte, né, César? Aquela coisa da história científica lá do século XIX, contar o que aconteceu, né? Todo mundo quer saber isso, né, na verdade, né? Sim, e porque quando você pega a ideia do ensino de história, é para levar ao desenvolvimento do pensamento histórico. Exatamente. E o pensamento histórico, ele leva em consideração esse tipo de construção mesmo, né? Que a gente não está falando a verdade absoluta sobre o passado. Então, pois é. Um livro de história escrito há 100 anos atrás, ele tem validade. Uhum. Só que quando a gente pega o tipo de história que a gente escreve hoje, o tipo de história que foi escrita há 100 anos atrás, é uma história completamente diferente. Exato. Por isso que não existe esgotar não tem como esgotar uma história. Vou falar sobre Segunda Guerra, de novo exemplo, como a gente usou no primeiro episódio. Você pode falar tantas coisas e às vezes contar a mesma história de tantas formas diferentes, né? Que nunca acaba, porque cada um conta de um jeito, né? Não tem uma história só, pra nada. E falar, quando a gente conta a história, a gente também está deixando pro futuro aspectos da nossa vida hoje. Exatamente. E ao falar sobre o passado, a gente está falando das nossas preocupações hoje. Atuais, exato. É sempre
falando do presente, né? Outra coisa que eu acho que é importante, a gente tá falando disso, mas como se fosse uma... Não quero colocar isso como se fosse uma arca do tesouro, uma coisa que assim, olha, isso aqui é dos historiadores e tal. É por isso que nós estamos fazendo esse podcast, que a gente quer falar pra vocês, olha, a história, ela pode atingir muitos espaços, pode falar sobre muitas coisas de uma forma crítica, né? A gente quer passar para vocês essas ferramentas, porque nós tivemos uma formação para isso, é evidente que nós temos uma profissão, nós trabalhamos com isso e tudo mais, mas como educadores, professores, pesquisadores, é importante que, pelo menos para a gente, que vocês conheçam, saibam que existem essas ferramentas para poder entender nosso trabalho também, para que a história tenha aí vou usar uma palavra antiga, uma função social, né? Que ela que ela esteja na sociedade ajudando as pessoas de alguma forma. Não precisa ser uma forma utilitária, prática, né? Como as pessoas são muito preocupadas hoje em dia, do tipo, eu vou estudar história para isso e para aquilo. É uma coisa subjetiva, né? Assim, entende a história para melhorar a sua vida em coisas que às vezes você nem percebe. Mas enfim... Tô divagando demais aqui. E aí é bom, né, nesse papo, né? Eu vou dar uma rápida cortada, porque a gente vai voltar a falar sobre isso, pra gente retomar um pouquinho daquela pergunta que você me fez, eu vou te retornar a pergunta, né, Beraba? Pois não. A gente perguntou o que levou a gente a fazer a faculdade de História. Então a gente vê que teve duas histórias parecidas aí, de trajetória de gostos parecidos, envolvendo também uma cultura super nerd que a gente teve. É verdade. E somos até hoje, né? A gente gosta dessas coisas ainda. Uns nerds, né? De meia idade, quase. Não vamos falar jovens nerds, porque já existe o jovem nerd, né? Não. Meia idade. Mas, enfim. Estamos na faixa dos 30 ainda. Tá bom. Não chegamos nos 40, né? A gente tá longe de olhar para o horizonte e ver o inverno da vida, como diziam os gregos, né? Não, tá longe ainda. Nós estamos na subida da montanha ainda, não chegamos ao cume. Exato. Pra depois descer a ladeira. Mas, fala. Beraba, quando você era lá um jovem padawan, né, e foi fazer história, o que você pensava sobre história? A história que você estudou, o que você vê de diferença? É um choque, né? Acho que a gente até comentou alguma coisa disso no primeiro episódio, mas vamos retomar aqui. É um choque porque você espera ver a história contada, começo, meio e fim, né? E você espera pegar uns manuais e ler aqueles manuais, decorar. Quer dizer, uma história bem menos complexa do que a que você de fato encontra, né? Então, me lembro as primeiras aulas de metodologia da história, em que se falava aí dos discursos dos históricos, falava sobre as diversas formas de contar a história, e aí você tinha aula de história medieval, por exemplo, e quer dizer, não existia nenhuma cronologia clara na aula. Didaticamente ela é montada, né, de um jeito muito... pensando uma construção do conhecimento histórico, trabalhando com as fontes, com os textos clássicos, né? Então não tem aquela coisa... A gente não aprende do final do Império Romano não é aos descobrimentos, assim, na sequência. Exato, não tem nada, não tem sequência nenhuma, não tem... Quer dizer, então, eu acho que o primeiro choque foi esse pra mim, pelo menos, da cronologia. Porque você fica muito apegado àquilo, começo, meio... Começou assim, e aí eu não via nada começando. Eu já estava tudo lá e você tinha que ir atrás de tudo. Que foi bom, né? Evidente, depois de um choque inicial, você vai se acostumando com aquela coisa, com todo esse universo e vai imergindo, né, em tudo aquilo. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. E você? Mas e você? O que aconteceu com você? O meu choque foi grande mesmo.
Eu lembro que eu tava na Praia Grande, eu não fui no primeiro dia de aula, eu não participei da Semana do Bicho, porque eu fiz a matrícula no meio da Semana do Bicho, e eu já tava organizando com os amigos um encontro de RPG aqui na Praia Grande. Ah, entendi. E aí eu ia participar, tava na organização, não tinha como dar furo. Então eu saí daqui, eu nunca tinha ido a Franca, eu saí aqui na própria segunda-feira, eu estava matriculado de manhã na faculdade, saí na segunda-feira de manhã, aí no primeiro dia de aula o professor não foi, o professor de metodologia da história, porque era metodologia da história. E aí o professor da segunda-feira já tinha deixado um texto para ler para outra semana. Era um texto que era a disciplina de economia, era um texto de 40 páginas em espanhol. Que choque. Eu nunca, foi um baque, assim, falando de PIB, né, e fazendo já umas discussões sobre o que era fazer história econômica. Eu mal lá, sabe, eu nunca tinha pegado um texto em espanhol pra ler na minha vida. Imagina, você foi estudar história, o cara já tá falando de história econômica, né, que loucura. E aí foi esse choque, né? A gente começou a aula e de repente o professor tava falando de algumas coisas, eu tava esperando a história factual. No ano tal aconteceu tal coisa, que levou a tal coisa, que levou a tal coisa, que é a história que a gente tinha aprendido na escola. Exato. Você esperava que fosse aprofundar também, né? Aprofundar um pouco os temas, né? Mas mantendo ali uma história factual, uma história cronológica. E aí fui apresentado uma nova forma de pensar a história. História como conhecimento. E aí vem os textos de história medieval, a gente lê o texto do Pierre Vaucher lá, que fala sobre o final do Império Romano, já entrando no característica da Idade Média, mostrando as permanências no começo ali. Ele falava do século IV num parágrafo, pulava pro século VI no outro, voltava pro V, e ia para antes de Cristo e voltava. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso é uma coisa que acontece nos livros acadêmicos de história, né? Eles não se preocupam em explicar o contexto todo, assim, ele tá tratando de um objeto, de um tema, ele vai falar daquele tema, então ele vai e volta no tempo, né? O leitor é que tem que dominar aquele conjunto de informações que tá ali no pano de fundo, né? Então muitas vezes eu percebi isso na graduação também, eu tinha que às vezes ir atrás de umas manuais, umas ideias, umas coisas para entender de que momento que ele tava falando ali, era bem complicado, né? Mas era divertido também. Os seus alunos sentem isso? Toda hora. Eu falo para eles. Outro dia eu dei um texto sobre as Revoluções de 1848, sobre o Baudelaire, né? Aquele texto do Walter Benjamin. Tá. Baudelaire é um lírico no auge do capitalismo, enfim. Então fala lá do Napoleão III e tal, 1848, e pronto, ele não explica nada disso, ele tá falando do contexto, né? E eu disse para eles, vocês têm que ir atrás desse contexto aí, do que se diz daquele período, né, para poder entender o Walter Benjamin e o Baudelaire. Então eles reclamam muito disso, mas é normal, é uma coisa que com o tempo você aprende a procurar e se torna uma ferramenta que ajuda ali e tal, mas que não é central também, né? Mas é importante, mas é um acessório, né? Você tem que saber o contexto um pouco ali para poder entender esses textos e tudo mais. Com o tempo isso se torna mais simples, mais natural. A compreensão do texto se torna mais natural, exatamente. A gente lê com uma naturalidade muito grande, se acostuma a esse tipo de pensamento. É isso, aí você vai entender um movimento histórico que tem permanências, rupturas, né? Exato, exatamente. Os meus alunos também, né, sentem muito isso, né? Eu trabalho um texto de um historiador inglês chamado Peter Burke, eu trabalho de um livro chamado A Cultura Popular na Europa Moderna. Trabalho 2 capítulos, um que ele fala do Carnaval e o outro que ele fala chamado A Vitória da Quaresma. E que ele vai mostrando os desdobramentos tanto da Reforma quanto da Contra-Reforma dentro da cultura popular. Ah, sei, eu conheço esse texto aí. Pois é, então. E aí eles se perdem um pouco, porque tem hora que ele fala do século XVIII na Alemanha, volta pro século XVI, mas ele tá falando, dos desdobramentos, de como é que isso foi um processo longo, de 300 anos, que você vai ter toda uma conformação, né, de uma nova forma de pensar, nova forma de sociabilidade dentro do continente europeu. Exatamente. Mas é engraçado, né, César? Então, esse choque que a gente teve aí inicial, né, ele se deve ao fato de que tem um tipo de história que foi criado lá no século XIX, ou foi reforçado lá no século XIX, essa história que a gente chamou de factual, mas é que é a história daquilo que aconteceu, né, como se o passado fosse uma coisa que desse para pegar, né, assim, o passado está lá, só tem que falar sobre ele. Esse tipo de história, de visão de história, ele é muito forte, né, na mente, no senso comum, né? As pessoas acham que a história é isso, né? A gente também achava, por isso que a gente entrou na universidade e teve um choque. Por quê? Porque do século XIX para cá,
já se vão quase 200 anos, muita gente escreveu sobre a história. E o jeito de escrever a história mudou. Mas lá no século XIX ela era pensada muito dessa forma como a gente está falando aí. Então, Beraba, só para esclarecer para o nosso ouvinte, né, o que a gente está dizendo aí sobre essa história factual, o importante do século XIX, para ser dito aqui, é que foi no século XIX que a história se transformou numa disciplina acadêmica. Ela passou, Exato. Ela passou a ser parte da universidade e uma maneira de se escrever a história passou a predominar, uma história mais científica. Exato, até a gente tem que lembrar aí o surgimento da ciência como a gente entende hoje, nas ciências naturais, nas influências disso depois nas ciências sociais. Tem toda uma discussão sobre isso, como isso aconteceu, mas é fato que existia status científico para aquelas disciplinas. Era preciso buscar um método objetivo, claro, para que essa disciplina tivesse um status científico, né? E a história estava buscando isso, principalmente através da noção de fontes oficiais, porque a história é feita por... A gente precisa de uma fonte de informação, né? Eu estou fazendo uma investigação sobre o passado, tem que saber de onde eu vou tirar informações sobre esse passado. E nesse século XIX, muitos estavam nessa história acadêmica, estavam preocupados com essa questão das fontes oficiais, que seriam fontes produzidas pelo governo, né? O que mais? O que seria exemplos assim, de fontes? Esse tipo de fonte. É bom, né, já tocando nisso, porque a gente pode nomear, né, uma pessoa um historiador que começou a dar essa cara à história, que é um alemão chamado Leopold von Ranke. Uhum. Nós chamamos de Ranke dentro da história. E os discípulos dele, mais do que ele, reforçaram uma ideia de história que deveria se basear não em comentaristas, mas sim na própria fonte primária, ou seja, o material que o historiador vai pesquisar para escrever sobre o passado. E esse tipo de história se baseou muito nos documentos produzidos pelo governo, que eram chamados das fontes oficiais. Uhum. E contava um tipo de história muito específica sobre a história dos grandes homens, dos grandes eventos políticos, que é uma história que a gente aprendeu muito na escola ainda, né, Beraba? Exato. A história dos heróis, né? A história dos grandes feitos mesmo, né? Como diz, não tem... É como se só alguns tipos de pessoas pudessem fazer história, né? Fazer com que a história fosse pra frente. Fosse pra frente, né? Então aquela coisa de que importa se você foi o rei, né? Se você foi um camponês, não importa, essa história não tem sentido. Não é todo mundo que pensava assim também, a gente está falando de uma corrente hegemônica, mais forte, assim, né? A gente está falando aqui de uma forma mais... da corrente mais forte, né? Que inclusive é a que influencia o modo que o senso comum observa a história, como a gente falou no começo, né? Aquela coisa de que a história pertence a história é feita pelos grandes homens, né? Que muita gente aprendeu na escola, nossos pais aprenderam isso na escola, nossos avós, enfim. Só de uns 20 anos pra cá no Brasil que isso vem mudando um pouco. Mudando bastante. E ter transformado essa disciplina numa disciplina acadêmica, o que significa isso para o nosso ouvinte? Transformar uma disciplina numa disciplina acadêmica é você estabelecer regras para definir o que é e o que não é história. Significa também que agora você pode escrever um livro, né, sobre isso com autoridade, né, da universidade por trás também. Quer dizer, tem todo um valor simbólico nisso também. Se você diz quem é que pode escrever história, aqueles que têm as ferramentas, que dominam o método, né? Isso tudo isso é importante para criar um lugar para falar, né? Quer dizer, o historiador está falando, então ele tem autoridade. E esse tipo de história sacralizou a ideia da história como algo. A história conta algo que realmente aconteceu. Ah, verdade. E aí coloca a questão dos grandes eventos, os grandes heróis, os grandes líderes, os eventos, um tipo de história específico. Que eu acho é o ponto chave para você falar de história, para mostrar a história para as outras pessoas, porque fica todo mundo preso muito nessa questão do que realmente aconteceu, aquela coisa, mas será que
que eles perguntam, será que foi verdade? Aconteceu assim mesmo, né? As pessoas, os alunos às vezes perguntam isso pra gente, né? E aí nós temos que complicar um pouco mais a pergunta, né? Não é simples assim, né? Se foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu ou é isso que estão dizendo que aconteceu, né? Seria a correta pergunta, ou quem é que está dizendo que aconteceu, assim. Então é bem complicado. E a história, ela é viva, né? Ela não é uma história. A história não é um conhecimento monolítico que é sempre igual. A própria maneira como a gente escreve sobre o passado muda muito. Então, e essa seleção de fontes, esse jeito todo certinho, metódico de contar a história, ele vai sofrer muitas críticas, óbvio, né? Tem muitas correntes, e já no final do século XIX mesmo, você tem pensadores decretando a inutilidade da história, né? Porque ficava aquela coisa, né? Só contando, é como se fosse uma história administrativa quase, em muitos casos, né? Contando as sucessões de ações de governo, do Estado. Não tinha um diálogo com as outras ciências que estavam se desenvolvendo, né? E esse diálogo foi reivindicado muitas vezes, né? Já no século XIX e no XX. E saio da vida para entrar na história. Por outro lado, né, pra gente não falar que esse tipo de concepção de história foi importantíssimo para definir até mesmo o próprio trabalho do historiador nos dias de hoje. Exatamente. A necessidade de buscar por vestígios do passado que permitam que a gente narre uma história, conte uma história sobre o objeto que a gente está estudando. E essa contribuição do século XIX, ela deu para o historiador a questão de que ele não pode criar diálogos entre personagens, se ele não tem esse diálogo escrito, registrado, não pode inventar algo que não era concebido naquele período. Ele precisa, obrigatoriamente, ir ao arquivo. Ele deve também consultar outros historiadores. Mas para a escrita da história é necessário que ele faça uma pesquisa e que essa pesquisa siga certos critérios de seleção de documento. No século XIX eram os documentos de Estado que eles vão buscar. Hoje a gente busca por uma infinidade. Nós vamos falar disso mais para frente um pouquinho. Ele precisa ter um método, né? A gente não pode sair fazendo... Acho que é isso que você está querendo dizer, a gente concorda, né? A história do século XIX é importante por isso. Mostrou que a gente não pode simplesmente sair falando à vontade sobre qualquer coisa, como se fosse a história, sem buscar essas fontes, sem buscar informações em vários lugares, né? Tinha uma coisa que era muito comum antes, né, disso. Você tinha os viajantes, que eram os viajantes mais esclarecidos, não todos os viajantes, porque o marinheiro é um viajante, mas o viajante que vinha para alguma missão ou política ou científica, eles produziam relatos, os famosos, a literatura de viagem, relatos de viagem. E era comum, muitas vezes, eles copiarem de outro relato de viajantes impressões sobre o lugar no qual eles passaram. Uhum. Então a pessoa chegava no Rio de Janeiro, às vezes mal descia do navio, ficava só no porto ali, voltava para o navio porque passava ali só para reabastecer porque estava indo para outro lugar. E no seu relato de viagem ele copiava um trecho de outro e reproduzia aquilo. Às vezes, e esses relatos às vezes contavam histórias do lugar. Né? Então não tinha verificação nenhuma de procedência da informação. E essa história como ciência, embora ela tivesse como um dos princípios dela, não é só isso, eu estou só resumindo, simplificando, ser uma ciência que desse conta da realidade do passado, ou seja, falar sobre o passado exatamente como ele foi, sem tirar nem colocar. Hoje a gente sabe que a escrita da história não é bem assim. Mas esse tipo de história que foi escrita teve essa contribuição fundamental pra gente. Claro. Sem ela, a gente não estaria aqui agora falando não teria feito curso de graduação em História, não estaria falando como historiador, né? Enfim. É importante, né? Não podemos perder isso de vista. Mas e aí, o que mais? Avançando depois nas críticas, a gente tem essa questão toda da interdisciplinaridade, acho que é importante a gente lembrar, né? Que
a gente sabe que existem muitas formas de fazer história, a gente tem que escolher uma delas e seguir o caminho, né? Então, quer dizer, é até difícil, né? Quando você fala com um engenheiro ou com um médico, todas as ciências têm uma discussão, é evidente. Não estou falando que tem uma que é mais objetiva que a outra. Nem a matemática, nem os números são tão objetivos assim. Essa ideia de ciência objetiva está sendo cada vez mais questionada. E as ciências humanas estão contribuindo para isso, né? A gente está mostrando que existe interpretações variadas para tudo. Até por uma conta de 2 mais 2 pode não ser igual a 4. Enfim, Sim. O que eu estou querendo dizer com isso é que se tem muitos caminhos, tem na história. Mas ela é uma ciência por quê? Porque o cientista escolhe, o pesquisador escolhe um caminho e segue aquele caminho, uma certa racionalidade, uma certa lógica e vai até o fim daquilo lá. E isso é fruto aí do que no século XX, isso acabou gerando frutos no século XX, né? Muitas produções que buscaram, como você falou, outros tipos de fontes históricas, né? Não só mais essas fontes produzidas pelo Estado, mas basicamente qualquer coisa que o homem produza como cultura se torna fonte, né? Qualquer coisa a gente pode usar para saber o passado, né? Sim, até nisso, até eu falo para meus alunos, né, que o termo fonte me dá um certo arrepio, né? Eu prefiro usar o termo documento. Documento, é verdade. Vestígios, documentos que são deixados por nós. E aí, só para vocês terem uma noção, depois eu vou até fazer um outro comentário, para já esclarecer, para a gente perder a linha temporal, que o tipo de documento que o historiador se debruça hoje para narrar para falar sobre o seu objeto de pesquisa, pode ser variado, né, sobre a história da música, do rádio, de um personagem específico, ou de vários personagens, sobre a história da culinária, da vestimenta, sobre vários tipos de coisa, é de uma variedade gigantesca. Vai desde plano de ensino, a relato de viagem, a literatura, ao cinema, a própria música, a cartas, vestígios materiais, vestígios arquitetônicos. Então tudo que é produzido pelo homem pode ser utilizado hoje pelo historiador para poder escrever sobre o passado, para poder... Eu tenho um historiador catalão chamado Jaume Aurel, que ele fala que o historiador é o guardião da memória. Eu achei bonita essa definição. A gente tem que seguir, né? Tem que continuar lembrando de tudo, né? E essas disciplinas acadêmicas, essa história do século XIX vai sofrer crítica, porque no século, a gente tem hoje, por exemplo, cursos de ciências sociais, tem antropologia, sociologia, ciência política, psicologia, que entram aí, né, nas discussões, a psicologia social entra nessa discussão também, a economia. Todas essas áreas do conhecimento surgiram na segunda metade para frente do século XIX. Exato. Então a gente está fazendo aí uma história que está sempre dialogando, em contato, né, com todos esses outros campos da vida. Afinal, a história é uma ciência que trabalha com produção, com o homem no tempo, né, no espaço. Então, é evidente que a economia, a política, tudo isso está envolvido na história. Tudo isso o historiador são campos que o historiador tem que trabalhar para poder entender a realidade, né? Ou pelo menos explicar uma parte dela, né? E quando essas áreas do conhecimento elas surgem, sobretudo a sociologia e depois a antropologia, elas começam a olhar para aspectos da vida social. Eles olham para a sociedade e tentam perceber as mudanças e as continuidades dessas sociedades e olham para o trabalho do historiador e falam: isso aí é curiosidade. Você ficar falando de um rei, de um general, de um movimento administrativo, é só um aspecto. E o social? E aqui, como é que as pessoas vivem aí? E foi a partir dessa crítica que no século XX a gente teve, então, uma reformulação do pensamento histórico. Que foi, se a gente pegar no modelo francês, aconteceu em vários lugares do mundo, enfim, de certa forma se teve uma crítica disso na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, na França, que é o exemplo não o exemplo, mas o modelo que mais influenciou, pelo menos no caso brasileiro. Nós temos aí a questão da Escola dos Annales, né, que era uma revista criada, né, em 1929 pelo Marc Bloch, pelo Lucien Febvre. Espero não estar dando nenhuma bola fora agora. Eles eram de uma universidade, eles trabalhavam numa universidade, em uma cidade chamada Estrasburgo, na divisa da França com a Alemanha. Não era um grande centro acadêmico francês. E eles começaram então,
começaram a produzir a publicar uma revista acadêmica. A revista, só para vocês terem uma noção, quando fala de revista, normalmente a gente vai pensar em revista de banca, né? A Caras, Veja, Isto É, Bundas, qualquer coisa parecida, né? Bundas é a revista do Ziraldo lá dos anos 90, era muito divertida. Durou pouco, acho que não durou um ano essa publicação. Mas a gente pensa nesse tipo de revista que trazem matérias mais leves. A revista acadêmica, o que ela busca é trazer as inovações dentro da área. Uma bem conhecida, que não é de história, mas a Science, a Nature, que são das áreas de biológicas e exatas, elas então congregam produção de conhecimento nova. E uma revista acadêmica de história, então, vai ter no seu corpo trabalhos acadêmicos. Então são artigos acadêmicos, não são necessariamente textos mais simples, mais voltados a um público amplo. Eles são textos voltados para um público muito específico, um público acadêmico. E esta revista francesa, que eram chamados Anais da História, depois ficou conhecida como os Annales, né? E ela mudou de nome, mas a gente não vai contar a história da Escola dos Annales, isso merece talvez um episódio específico. Se também interessar, mas a gente vai voltar nos próximos para temas mais fechadinhos, não que esse não seja, né? Como a gente está por Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente vai tratar temas assim também, a gente vai fazer sempre uma variação dessa proposta. Exato. You've changed. That sparkle in your eyes is gone. Your smile is just a careless yawn. Então, César, e essas revistas que você explicou aí, elas foram muito importantes para divulgar um novo jeito de fazer história. Quer dizer, novo, né, bem a palavra, mas enfim, para o momento ali era muito importante, porque estava resgatando muitas dimensões da história, da vida humana, que tinham sido esquecidas, né? Como a gente disse lá no século XIX, a história assim, científica, né, por assim dizer, ela era muito voltada para o Estado, para os heróis, ações de governo, né, essas coisas. E os os historiadores que faziam parte dessa revista buscaram entender outros lados da vida humana, como a economia, né, a cultura, o que mais? Muitos assuntos, né, por meio de debates com outras disciplinas que já vinham fazendo isso. A antropologia, a sociologia, a psicologia, enfim, aí surge coisas, por exemplo, história das ideias, das mentalidades. É que é claro que eu tô exagerando, tô adiantando. Esse movimento que é chamado Nova História, ele tem várias fases, né? Sim, claro, né? É um processo longo, né, longo, dura anos e anos e anos. E tá em mutação até hoje, né? É um período importante, né? E começa justamente na França. Os historiadores da chamada Escola dos Annales, eles vão voltar sua atenção muito à Idade Média, em primeiro momento. Eles vão revisitar lá a Idade Média e desconstrói toda a ideia daquela Idade das Trevas. Que é também um grande lugar comum da história, né? Sim, fala até me arrepio um pouco, né? Que eu escuto vários podcasts e alguns podcasts assim, de pessoas que não são da área, mas que estão passeando pela história, porque as pessoas gostam de história. Eu acho muito legal que quanto mais pessoas estiverem falando de história é bacana, mais que as pessoas insistem muito nessa ideia de Idade das Trevas. Sim, sendo que nem sempre, muitas coisas foram criadas ali naquele momento, na Idade Média, né? Enfim, esse é um podcast que um assunto que a gente pode abordar qualquer dia, né, cara? A desconstrução da Idade Média, assim, como essa Idade das Trevas, né? Porque todo mundo se interessa, acha legal, mas não é a historiografia, os historiadores têm desvendado cada vez mais, um período muito rico, né? E que por sinal, se a gente pensar em termos de ações, que a gente pode considerar assim, se a gente fizesse uma balança de bem e mal, assim, a Inquisição, vamos pegar a Inquisição, por exemplo. Ela, depois da Idade Média, na Idade Moderna, ela era bem mais, por assim dizer, bem mais eficaz na arte de punir e perseguir, enfim. Sim, que na Idade Média. Com certeza. Mas isso é um outro assunto para outro dia, né, cara? A gente pode aí abordar, dar outros desdobramentos para essa questão. Mas é fato que ajudou não só a desconstruir essa ideia de Idade Média como Idade das Trevas, como muitas outras coisas que a gente não tinha muita noção ou que não eram estudadas, né? E só uma curiosidade, né? Muita gente sabe disso, mas tem gente que não sabe, que a própria conceituação do termo para a Idade Média como Idade das Trevas
foi feita pelos homens do Renascimento. É, claro. Que olharam para si próprios e falaram, agora nós estamos aqui, a razão, nós estamos num novo momento, nós estamos renascendo, e tudo que veio antes da gente, da antiguidade até a gente, esse meio do caminho, essa Idade Média, era a época de trevas. Exatamente, cara. E isso é evidente que causou um impacto muito grande, né, na produção historiográfica. Todas essas ideias que a gente está falando aqui, né, tiveram um impacto muito grande no Brasil, no mundo. É claro, não existe só a historiografia francesa, né? A gente é muito influenciado por eles nesse aspecto aí. E esse movimento que os franceses fazem de abandonar a história política tradicional, que vai se pautar nas macro decisões, só para você entender o que a gente está falando aqui, quem está ouvindo a gente. Esse tipo de história que a gente falou de história científica, história tradicional, é como se poucos homens tomassem decisões e essas decisões influenciassem em todo o resto da sociedade, em todo o mundo. É claro que tem decisões que são importantes, que causam impacto, mas a história é muito mais complexa do que isso. Essa história científica era a história que se preocupava com as macro decisões. Exatamente, cara. Aí, numa dessas fases aí, uma enxurrada de novos temas, né, cara? Então a gente pode fazer história de tudo hoje em dia. Sim. História do cheiro, história da lágrima, história da lágrima, né, cara? Eu acho tão bacana. Sempre que me falavam isso, eu lembro quando eu tava no primeiro ano que me contaram a história da lágrima. Eu não sei nem de quem que é, não tô lembrando aqui, mas enfim. Quer dizer, a gente pode falar sobre como as pessoas choram, por que elas choram. A gente pode falar sobre as roupas. Parece coisas banais, né? É evidente, mas eu sempre comento com meus alunos como as roupas, elas definem um momento, né? Criam uma identidade entre as pessoas e servem para explicar muita coisa. Sim, só para dar um exemplo, durante os anos de terror da Revolução Francesa, o Robespierre e sua turminha quiseram instituir o uniforme civil. Exato. Roupas com as cores da tricolor para as pessoas usarem na rua, o azul republicano. É muita maluquice. Então, partindo dessas indumentárias, né, da roupa dessas pessoas, você entende como era o pensamento revolucionário, né, na França, década de 1790. Se a gente puxar pro episódio passado, sobre a Segunda Guerra Mundial, os membros de partido político, os membros do Partido Comunista, os membros do Partido Nazista, eles usavam uniforme. Exato. Tanto que hoje é proibido pela Constituição. No Brasil, por exemplo, é proibido que os partidos políticos uniformizem os seus membros. Exato. E aí tem a diferença, né, César? A gente tem que falar assim, voltando à questão metodológica, por assim dizer, né? A história da roupa pode ser uma coisa muito banal e cheia de curiosidades se você só ficar descrevendo as roupas, que não é isso que o historiador faz, né? Você pode escrever um livro e falar sobre os tipos de roupa que existiam no Brasil colonial, no Brasil imperial, maravilha, mas se você não usar isso para entender a sociedade, não fizer uma ponte disso com uma interpretação mais geral da sociedade, isso, é claro, tem valor, pode até vender muito mais do que um livro de historiador, mas perde um pouco da graça, no nosso modo de ver, né, assim, quase que profissional. Quando faz ajuda essas roupas e esse tipo de tema ajuda a entender a história como um todo, é bem mais interessante. Vou dar um exemplo nosso aqui no Brasil do século XIX da questão do calçado. Sim. Que escravo não podia usar sapato, né? Era proibido ao escravo usar sapato. Na metade do século XIX para frente, começou uma discussão muito importante dizendo que o calçado era importante para evitar a cólera. Então que todo mundo tinha que se calçar, mas houve resistência por parte dos donos de escravos de fazerem com que os escravos darem sapatos para os escravos, porque para não ser confundido com o liberto. E aí a doença continuou se espalhando, as várias epidemias. Houve esse conflito, quer dizer, parece uma coisa normal que a gente usa hoje, a gente usa sapato, tênis, sandália, a gente não anda descalço pelas ruas. A gente sabe que isso pode trazer uma série de doenças, né? Imagina um lugar que não tem esgoto, você pisa numa vala, pisa num cocô de humano ou de animal, né, com os pés nus, isso pode trazer doenças. Um cocô de humano. Enfim. Sim, cara, é isso. E tá vendo? Pô, a gente tá saindo só de um calçado. Mas os exemplos, eles se multiplicam, cara. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar horas e horas falando, porque enquanto você vai falando, eu vou lembrando de milhares de outros exemplos. Enquanto eu tô falando, você tá lembrando também de outros exemplos, né, cara? Que é tanta coisa pequena, né, que vai
assim, às vezes a ausência de uma peça, ou o jeito que as pessoas vão se comportando, que parece uma coisa muito simples, mas isso tudo vai falando muito sobre a sociedade, né? A gente tem uma obra que é fundamental para isso, para essa coisa dos costumes, do comportamento e da moderação do comportamento, a mudança do comportamento, que não é de um historiador, é de um sociólogo, que é o Norbert Elias, o Processo Civilizatório. Então, quem se interessar, pode procurar, são 2 volumes, é muito bom. Ele vai mostrando desde o fim da Idade Média, né, como as pessoas foram tornando seu comportamento mais adequado, civilizado, né, entre aspas, no correr desses séculos todos aí. Porque a gente manuais de conduta, né? Manuais de conduta. Diziam até a forma que você tinha que fazer pra hora de se deitar, né? Como é que o lençol tinha que ficar sobre o seu corpo. Exato, tudo bem marcado. Temas, todos eles, é evidente, também sofreu críticas tem historiador que não gosta disso até hoje, né? Eu lembro que a gente, na faculdade, tinha um pouco disso, né, César? Aqueles que eram os historiadores de verdade, que trabalhavam com economia, política, aquela coisa assim mais séria, sisuda, né? E o pessoal da perfumaria, né? Que trabalhava com literatura, que trabalhava com sentimentos, cheiros, enfim, essas coisas. Moda, assim. né? Moda, e né? isso contaminava os alunos, né? Porque muita gente não tinha lido e falava mal. Falava mal. Não li e não gostei. Não li e não gostei. Mas tem uma coisa que eu não tenho hoje em dia, preconceito. Eu acho que qualquer coisa que tá falando de história, pra mim, me interessa. Mesmo que for ruim. Às vezes eu acho que eu tava falando, uma pessoa, qualquer um pode escrever história, na minha opinião. Claro que depende muito de como vai ser aceito, como é que foi feito e tal. Mas pode escrever, não pertence a ninguém. Acho que isso é legal, pelo menos esse é meu ponto de vista, né? A pessoa escreveu de um jeito que não foi muito científico, não tem muitas fontes, nem muita ideologia, mas ficou interessante, tudo bem. Muitas vezes a pessoa até vende mais, né, livro. Hoje em dia, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né, mas se consome muita história, as pessoas não querem falar. Fala-se bastante dessas curiosidades, coisas que chamam a atenção, né. Eu lembro que eu fiz muito estudo sobre criminalidade, né. Sim, bons estudos, e todo mundo só me pergunta, mas e o fulano que matou e tal, como é que foi? Então as pessoas querem ver sangue. Quero Cidade Alerta do século XIX, né? Você é o da Atena, eu não sou o da Atena do século XIX, não, cara. Ficar falando aqui, polícia, Comandante Hamilton. Não dá, cara. Então assim, porque pra mim não interessa tanto, eu ficava vendo, eu achava super bacana ver lá o jeito que o fulano matou o ciclano, aquela coisa meio CSI, né, saber assim, foi isso, foi aquilo. Alguns casos nem acontecia nada, não tinha muita investigação nem nada, como até hoje, né, a menor parte dos casos são descobertos, esse negócio de polícia científica, forense que vai e olha tudo, é minoria, né, muito ficção. Mas esse é outro assunto, né, tô fugindo do assunto, mas pra dizer que a gente a gente trabalha com muitos temas, com muitas coisas, e enfim, nem sempre as curiosidades se sobressaem. A gente tem que tomar cuidado, assim, pra não virar uma coleção de curiosidades. De novo, falando, não é ruim, mas quando você está fazendo uma dissertação, uma tese, isso pode ser perigoso. Ficar com muita só curiosidade, sem análise, sem profundidade, não serve. Então, as duas coisas valem. Você pode escrever do jeito que você quiser a história, mas se você for trazer isso pra academia, é outro universo. Mais chato, em algum sentido. Mas tem gente que consegue fazer ficar de um jeito interessante, ficar bem escrito, ficar de um jeito bom de ler. Eu acho que o exemplo, atualmente no Brasil, o grande exemplo disso é a Mária Del Priori, né, Beraba? Mária Del Priori, A mulher é uma máquina de escrita. Lançou nos últimos 3, 4 anos uns 10 livros. Sim. Também sofre críticas, mas eu não vejo nada de errado. Acho que tá ótimo que ela tá fazendo, tá divulgando a história, ela tá vendendo os livros dela, qual é o problema? Melhor ela do que se fosse outro qualquer que tá escrevendo. São livros bons, né? São livros bons, eu gostei. Livro sobre a sexualidade, muito bem escrito, fundamentado. Aquele das histórias íntimas é bacanérrimo. Quem não conhece, lê aí, que é divertido pra caramba, assim. Você saber como é que as pessoas se relacionavam com sexo no passado e tudo mais. É óbvio que... Falou em sexo vende, né, cara? É uma coisa maravilhosa.
Com certeza. E a capa do livro é muito bonita, né? Ela tem uma capa bonita, a fechadura vermelha. É um cuidado editorial muito grande. Ah, todo mundo pensou a mesma coisa, mas beleza. Fechadura vermelha. Então tá. Não foi no comunismo, mas beleza. Então vamos lá. Mas o que mais, César, que a gente tem aí? Tá? Então teve uma série de temas, né, cara? Temas é que não faltava. E aí a gente tem a máxima, né, de que tudo é história. Sim. De fato, qualquer coisa tem história, tudo você pode escrever história, tomando cuidado dentro da nossa profissão, para não ficar muito fragmentado. O que quer dizer isso? Para não ficar uma coisa solta lá, curiosidades jogadas ao vento. É um pinguinho, só para não virar enciclopédia, né? Para ser Sim. uma área de que nós possamos produzir conhecimento em cima, né? E partilharmos com... O que a gente pode dizer, um conhecimento socialmente relevante. Eu vou falar sobre crimes, eu vou usar isso para entender o funcionamento do Estado, a justiça, né? A relação do povo com o governo, com a justiça, no caso, a justiça com o braço do Estado, enfim. Então você vai relacionando as coisas. Né? Você vai estudar literatura, mas com o autor, de repente, como alguém que está falando de um mundo em que ele vive, né? Por mais que seja ficção aquilo, né? Enfim, você vai... Essas possibilidades são muitas, desde que você faça essas pontes, coloque todos os pingos nos is, como dizem, na medida do possível. O historiador, quando vai fazer um trabalho, ele tem que tomar sempre esse cuidado, né? Isso que essa escola dos análises, essa historiografia francesa, que é a historiografia mais influente no Brasil. Nós lemos muito mais historiadores franceses do que historiadores americanos, por exemplo, que fazem uma história próxima, que começaram o mesmo movimento conhecido como New History, simultaneamente aos franceses. E a gente lê mais alguns historiadores ingleses, nós lemos, mas a maior parte dos historiadores que nós lemos são de origem francesa. Quando a gente vai ler, claro, obviamente, textos sobre teoria da história ou trabalhos que nos inspiram aqui. A gente é muito ligado a eles, sim. Qualquer um, se vocês forem atrás da bibliografia de qualquer historiador na internet, aí vocês vão encontrar muita coisa de francês, e a gente publica também, traduz, né, muitas coisas. Isso é bom, né? Desde que a gente não fique também fechado a isso. Eu acho que a gente tem alguns outros movimentos historiográficos importantes. Não vamos entrar em todos aqui, porque não vem ao caso, né? Ou historiadores importantes, que são ingleses, alemães, né? Gente que desenvolveu teoria da história que é muito relevante até hoje. Por exemplo, o Walter Benjamin, né, que é alemão, o Thompson, que é inglês, enfim. Mas a historiografia brasileira está muito ligada ao francês. Isso é fato. Sim. Tem jeito. The silent storm in my heartbeat is raging. After questions of some, no way back. Legal, agora, Beraba, a gente trazer a discussão para um outro ponto, sobre os usos da história. Ah, sim, é verdade. Eu tava comentando aí todos esses temas, essas questões, eles ajudam a criar vínculos, né, entre as pessoas também. Quando se escreve sobre a história, por exemplo, de um povo, dos costumes desse povo, você tá trabalhando com a identidade desse povo, por exemplo, né? Sim, e aproveitando que o Beraba falou agora, essa história que vai para criar vínculo como pessoa, entre as pessoas de um lugar, de um estado, era um dos objetivos que a história científica tinha, de promover um movimento conhecido como nacionalismo, na qual as pessoas passam a enxergar a sua pátria, não só como o lugar onde elas nasceram, a sua nação não só como lugar de nascimento, mas como algo maior que elas e da qual elas fazem parte e tem que amar, tem direitos e deveres com esta pátria. Isso, é como se você cria
A história, então, a gente tá saindo um pouco dessa coisa científica, né? A gente tá falando tal da ciência, que ela foi usada isso no século XIX, é evidente, mas é como se ela, quando ela vem pra sociedade, ela tenta trabalhar com a memória, né, das pessoas pra fazer com que, mesmo que não seja necessariamente, mesmo que seja uma idealização do passado, uma coisa que não aconteceu, mas que enfim, é uma interpretação diferenciada pra fazer com que as pessoas criem uma relação com aquilo, né? Por exemplo, a gente pega a independência do Brasil, isso é um exemplo muito clássico, né? Se você analisar a independência do Brasil, os personagens que fizeram parte da independência, nós temos algumas figuras heróicas, tipo Dom Pedro I, independência ou morte. Aí você assiste o filme lá de 1972 com o Tarcísio Meira, todo bonitão, Dom Pedro I gritando independência ou morte, é um filme todo heróico, todo pomposo, né? Aí você pega nos anos, eu não lembro quando foi aquela série lá do Quinto dos Infernos, cara? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, por aí? Ah, não, vamos voltar antes. Vamos voltar no filme da Carla Camurati, né? Que acho que é 94, né? Isso. A Carlota Joaquina. Então, já é outra história. Não tá falando necessariamente da independência, mas tá falando da vinda da família real pra pro Brasil. Tá falando desse mesmo pessoal ali, do mesmo grupo, né? Que é muito engraçada a representação do Dom Pedro, Porque ele aparece com um coletinho verde e amarelo, é o Marcos Palmeira sem camisa por baixo, ele pensa a mostra. Sim, carregando uns papagaios na rua, assim. Foi o cara. Pegador, né? Assim, pegava tudo. Isso não é nem tanto história, não. Ele gostava mesmo de dar uma fornicada, mas tudo bem. Isso é outra história, mas o que eu quero dizer é são dois usos diferentes da história, né? Tem um momento em que era preciso construir heróis, anos 70, a gente tem que lembrar que o Brasil vivia uma ditadura militar, né? Então não caía bem fazer um filme, ou pensar a história da independência de forma crítica, né? Era preciso reforçar essa coisa do Brasil grandioso e tudo mais. Já nos anos 90, esse filme foi feito o quê? Depois da era Collor. Então era pra escrachar tudo. Esse país não é sério. Vamos mostrar como não era sério desde lá da época que a família real veio. Então veio pra cá um rei gordo e idiota, uma rainha louca, a mulher dele que era uma maluca também. Enfim, são coisas que dizem muito. São histórias, formas de contar a história que dizem muito do momento em que ela está sendo produzida, né? A gente disse isso no começo do programa, a história não fala sobre o passado, ela fala sobre alguém de um momento que está falando sobre o passado. O que eu quero dizer com isso? Se a gente escreveu hoje uma história sobre a independência, a gente não está falando sobre a independência, está falando sobre o César e o Marcelo Beraba, que escreveram, que estão falando sobre a independência em 2014, ou seja lá quando você estiver ouvindo isso. Mas, aliás, não, a gente gravou em 2014, então tudo bem. Agora está atualizado. Tá atualizado. Ela diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o passado. Exato, né? Então, e aí que a gente pega um desses usos, né? Trabalhar com esse uso da história. A gente tem uma intenção em escrever sobre um determinado assunto, num momento qualquer. São as coisas que instigam a gente no presente. A gente tem problema hoje com um assunto, sei lá, política, por exemplo, né? Falar de política. Hoje em dia escrever sobre política é uma demanda interessante, né? Uma coisa interessante porque se está debatendo muito isso, né? E há muita desinformação também. Qualquer dia vamos falar sobre isso, né, César? Porque eu me arrepio, modestamente, assim, de ouvir tanta gente falando do período atual, né? Não, mas nas redes sociais, né? Talvez a gente esteja prestando um serviço. Pode ser. Falando sobre o movimento político. Uma breve história política do Brasil. Para frasear o livro aí do Boris Fausto, né? Isso, é uma coisa breve assim. História concisa do Brasil. E falar um pouco disso também, né? Desses movimentos políticos, porque acho que o historiador, ele acaba respondendo essas demandas da sociedade, né? Para mostrar como é que foi o processo de transformação de alguns elementos. Eu não vou falar, não é assim pra gente aprender com os erros do passado para não repetir, que é uma coisa de senso comum, que na verdade é uma bobagem. Né, porque a história não é repetitiva, mas deixa isso mais para nossas conclusões. Essa discussão. Mas justamente para a gente entender nós mesmos, a nossa sociedade, a gente volta os olhos para o passado. A gente deu o exemplo do História Íntimas da Mary Del Priore, porque a questão sobre a sexualidade e a intimidade é uma questão fundamental para nós hoje. Exatamente.
ela é até colocada como questão de qualidade de vida. Se mede a qualidade dos relacionamentos também pela qualidade da vida sexual. Sim, aquela quantidade de vezes que... enfim. Até se você é bem sucedido ou não, né? Isso. Isso. Quantas experiências sexuais você teve? Os casais conversam sobre isso hoje. Quando as pessoas começam a namorar. Aqui é o professor de sociologia falando. Quando os casais começam a namorar hoje, eles vão acabam em determinado momento, que pode ser um acerto ou um erro, dependendo do casal, de contar suas experiências sexuais do passado. As pessoas fazem isso? Eu não lembro mais, cara, faz tanto tempo. Fazem isso. Deixa isso pra lá, vai. Verdade. Que coisa. Pois é, então. Vou arranjar um outro alguém. Onde anda o meu amor? Sambando. Onde anda o meu amor? Sambando. Então, o uso da história no presente hoje é muito para entender as nossas preocupações atuais. Ela já teve um objetivo específico, que era construir uma origem para os povos. É uma história, vamos usar um termo técnico, mas uma história como um artefato da nação, ou seja, um objeto que vai servir para, por exemplo, que a identidade dos alemães, a identidade dos italianos, até inclusive a identidade do brasileiro. O professor vai escrever uma história para falar do Brasil. Até atualmente, por exemplo, quando a gente vai falar do período colonial, a gente evita usar o termo Brasil colônia. A gente usa o termo América Portuguesa, porque não era Brasil. A pessoa que vivia aqui não se entendia como brasileiro. O brasileiro era aquele que fazia negócio no Brasil. O homem livre aqui era um português. Não era um brasileiro. Essa ideia de um brasileiro, de que vive no Brasil, de mudar o nome para puxar nomes que seriam nomes da terra, e colocam nomes indígenas ou sobrenomes de animais locais, da fauna local, é um processo que começa no século XIX. Anteriormente a isso, você não tinha essa ideia de brasileiro. Depois, os historiadores do século XIX vão se preocupar em escrever uma história do Brasil. E essa história do Brasil serviu para criar no século XIX a chamada identidade nacional do Brasil daquele período. Exato. E depois, nos anos 30, a mesma coisa, no período dos militares. O Beraba estava falando muito bem da questão dos heróis militares. Se a gente vê bem, eles vão colocar lá um panteão colocado pelos militares. Vai ter o Tiradentes, que foi um homem que lutou contra a monarquia, vamos colocar assim, bem superficialmente, porque a questão é muito mais ampla que essa. Depois um Dom Pedro I. O Dom Pedro II foi representado sempre como um homem velho no período republicano. E essa história da ditadura exaltava especialmente a proclamação da república com os presidentes militares. Exatamente. Focando esses como o Floriano Peixoto, como grandes heróis nacionais. E aí na capa do livro você tinha um Tiradentes, um herói anti-português, um português, o Dom Pedro I, e os generais, os presidentes militares do início da República Velha, né, fazendo toda essa questão, e um Dom Pedro II retratado como um homem velho, um homem decadente, de uma monarquia decadente, ressaltando a questão da República, e um primeiro grande herói, que foi o homem que fez a independência. Isso. Inclusive o grito de independência ou morte desse filme que o Beraba citou é o que você escutou na abertura do programa. É um barato esse filme. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que é que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! Independência ou morte!
que tudo isso? Porque, nesse exemplo do César, concluindo, pra que eles fizeram tudo isso? Pra justificar o fato de eles terem tomado o poder e criado a República. Ora, nós tínhamos heróis que sempre lutaram pelo Brasil, o Brasil tinha um destino, né, como se tivesse um destino, o destino era ser uma república grandiosa, um país maravilhoso que é, então enfim. É nesse sentido que a gente tá falando de uso da história, né, uma história pra justificar quem tá, pra justificar uma posição, justificar uma situação qualquer, né, pra criar identidade, pra justificar, enfim, tudo isso ajuda alguém. A história tá ligada muito ao poder também, né? Assim, quem tá no poder, quem controla esse fazer da história, esse tipo de história que vai ser feita, ele tem uma influência muito grande, né, na percepção que as pessoas vão ter da realidade depois. Quem controla o passado controla o futuro. Exato. Quem controla o presente controla o passado. Exatamente, cara. Isso aí é o que? George 1984. Orwell, 1984. Né, cara? Também importantíssima lição de história aí. E é fato. Você constrói e destrói inimigos, né? Basta a gente ver isso não só na história, né? No presente também, com o poder, né, da mídia de reconstruir histórias, tempos não tão distantes, mas se você começa a falar muito daquilo, acaba se tornando uma visão geral, assim, das pessoas sobre um período, né? Então, sobre a ditadura militar, muito tempo se falou muito mal, agora tem gente que tem uns revisionistas, tem gente que tá falando que não foi tão ruim, tô até com medo disso, mas tem gente que acha que o buraco é mais embaixo, que tinha muito comunista. A gente tá vendo exatamente, nesse caso da ditadura militar, ou da ditadura civil-militar, essa luta aí pela história, né? Quem que vai contar a história da ditadura? Quem era dentro do governo, quem era de fora, né? E aí não deixa de ser uma posição ideológica também, uma posição política da pessoa, né? Sim, sim. E aí cabe talvez às novas gerações de historiadores revisitarem este momento sem tentar criar um herói, né? Exato. Foram os jovens da resistência de esquerda, os militantes de esquerda, que hoje estão também no poder do Estado, sem exaltar necessariamente os militares, mas tentar entender aquela história como um movimento nacional, um movimento histórico nosso que diz muito respeito sobre o que a gente é hoje. Sim, sim. Então, que formou o Estado. Assim, não pode nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? E claro, não tem como ser imparcial, evidente. Essa é uma história, não sei se a gente falou isso em algum momento, mas eu repeti aqui, não existe história imparcial. Com certeza não. Você sempre conta do seu ponto de vista. Então, se você é um cara que odeia a ditadura militar e vai escrever a história da ditadura militar, civil-militar, mesmo que você se desprenda de tudo isso, vá para as fontes, analise, tentando olhar os dois lados e tal, é evidente que o seu discurso vai caminhar para algum outro lado, quase que inconscientemente, mas vai caminhar para um lado condenatório, né? Não tem problema, desde que você entenda isso e assuma e fale, olha, aqui a gente tem isso, então eu tô interpretando desse jeito. Aí alguém vai te falar, mas e o outro jeito? Fala assim, não, mas eu escolhi por esse caminho, por essas fontes, elas me disseram isso. Enfim, tem que ter uma justificativa para os caminhos que você segue, mas seus caminhos, você escolhe seus caminhos por quem você é, por quem você acredita, é evidente. Né? E na democracia a gente tem essa vantagem, né, de não ter nenhuma limitação à maneira como a gente escreve história. Exato. A não ser a limitação colocada pelos nossos próprios pares, não necessariamente pela ideologia ou pela visão de mundo que a gente carrega quando escreve a história, mas justamente pela qualidade do nosso trabalho de escrita de história. Isso, do tipo de fonte que você usou e tal, como você interpretou aquilo, é uma interpretação, você vai interpretar daquele jeito. Vai jogar isso como você dialoga com os outros historiadores. Exato, com os outros. Que quando o historiador, para quem está de fora da área, quando ele vai escrever a história, ele não pode escrever do zero, ele tem que partir de um diálogo existente sobre um determinado assunto. Exatamente. Ele tem que ir a outros historiadores, ver o que já foi escrito, qual é a discussão dentro da área de história sobre o assunto, aí no caso, vamos pensar na ditadura militar, o que foi discutido até aquele momento, e aí nessa discussão que ele está tentando acrescentar alguma coisa com a sua tese, por exemplo, vamos imaginar uma tese de doutorado, acrescentar um outro ponto de vista, ou uma inovação ao ponto de vista já existente, aonde ele está pisando, da onde ele está falando. Sim, sim. Qual que é a sua posição desse historiador. Exato. Tem que se colocar mesmo daqueles que você discorde, você tem que discutir com todos, né? É um debate, não se constrói realmente, como você disse, do nada. Não adianta. Por isso que a gente já falou mais cedo, não existe mais analisar um tema e falar, muito bem, já conhecemos a história desse tema e acabou. Não. Chegamos à verdade sobre o passado. Chegamos à verdade, agora já conhecemos a verdade, Hitler era gay mesmo e pronto. Não existe. É assim, cara, tem que ir atrás, saber se... Aí não, ele não era gay, não existia esse conceito de homossexual que existe hoje em dia. Tá vendo? Aí você vai fazendo debate, tá vendo que não é bem por aí. Então, existem muitas formas de... Né? E hoje a gente tomaria uma outra posição, né? Quer dizer, o fato dele ser gay ou não necessariamente não teria tanta relevância. Não, nenhuma, não tem relevância nenhuma histórica. Eu tô contando mais de piada, né? Que todo mundo fala. Sim, claro. A primeira aula que... Eu lembro que eu fui numa aula trote,
foram fazer com a gente, eu não lembro direito, que faz uns anos já, que escreveram na lousa lá que a primeira leitura era A Vida Sexual de Hitler, em alemão. Tinha que ler pra próxima aula, sabe? Uma coisa assim. Rola essas piadas aí, né? Mas é isso, não importa. São coisas que... curiosidades e tal, mas que fazem parte do debate, né? Por quê? Porque a gente tá sempre debatendo os assuntos, os conceitos, né? Historicizando as ideias. As coisas, por exemplo, eu falei isso aí agora de homossexualismo. Uma ideia é um conceito, vamos dizer assim, que tem uma história, né? Se a gente voltar lá na Grécia, não existia isso. Se a gente voltar na Grécia Antiga, na Idade Média virou outra coisa. E esse nome, a gente sempre tá muito preocupado na história com o anacronismo, né, César? Sim, isso, exato. Se a gente usar pra puxar o gancho aqui, pra aproveitar esse gancho e me atirar nele... no bom sentido. Sim. Eu tava imaginando uma tirolesa quando deu esse exemplo. Sim, entendi. Se joga então, Zé. Se joga aí, vai. Quando a gente vai, por exemplo, falar das relações entre pessoas do mesmo sexo, entre homens ou entre mulheres na Antiguidade, ou na Idade Média, ou durante a Idade Moderna, e se a gente não pode usar o termo homossexualismo, porque era uma concepção que não existia. Existiam concepções que categorizavam as relações entre pessoas do mesmo sexo. Só que não existia o termo homossexualismo, não tinha a mesma ideia que a gente tem hoje. Exato. Isso vale para muitos assuntos, né? O que é esse anacronismo? É exatamente isso, é você falar sobre um tema do passado, mas quando não existia esse problema para as pessoas, né? Então, por exemplo, às vezes falar de... não vou tocar assuntos, tem assuntos que são muito polêmicos. Eu ia falar de violência contra a mulher, mas é muito polêmico isso, né, cara? Mas vou usar porque tem o Nelson Rodrigues aí como exemplo, né? Aquela coisa assim, o Nelson Rodrigues dizia assim que nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais, né? Quer dizer, olha que chocante isso hoje em dia, é horrível dizer uma coisa, é horrível, né? Fazer um julgamento das ações, desse pensamento, eu posso fazer, evidente, eu sei que é ruim, eu não tô absolvendo o cara que batia na mulher lá no século XIX, no início do século XX, mas eu tenho que tentar entender os motivos que levavam a fazer isso, ou que levam até hoje, né, porque isso ainda é um problema gravíssimo na sociedade brasileira, por isso que eu disse que é polêmico, né, mas é uma busca por entender as não causas, mas as condicionantes sociais disso, dessa violência contra a mulher, a posição da mulher, do homem, enfim. Então a gente não pode pegar uma ideia de hoje e jogar no passado e começar a julgar, dizer isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Isso não dá certo. Não, a gente tem que fazer na nossa escrita, na nossa narrativa, na nossa análise do passado, a gente tem que procurar entender como essa questão da violência social era encarada por aquela sociedade do passado. E tem muito exemplo disso, né, César? Até se a gente pensar... O uso de drogas. Pensar no uso da droga. Você vendia-se cocaína nas farmácias no começo do século XX. Isso. Até a questão da proibição, passa por várias histórias, como os Estados Unidos, a tentativa de proibição ao consumo do álcool, né? Levar o álcool para se tornar uma droga ilícita, depois ele volta a se tornar uma droga lícita até hoje. Hoje tem o cigarro industrializado, o tabaco, bebida alcoólica como drogas lícitas e uma série de outras substâncias que são ilegais, que dão cadeia, que são mal vistas socialmente. Exatamente. E isso tem uma história, a história da proibição dessas drogas. É possível contar essa história, quando começa o processo de você criar certos consumos de substâncias como formas que podem ser ligadas, que são crimes. Sim, exato. Tudo isso tem a ver com esses jogos de poder econômico, político, né? Grupos de interesse. Tudo isso é possível investigar, né? Desde que você vá lá ver o que aquele momento está falando, que aquelas pessoas daquele momento ouça, né, o passado, tente interpretar os vestígios que ele deixou, né, os indícios, né? Porque a história não tá prontinha lá, a gente tem que sair catando pedaço por pedaço do quebra-cabeça e montando, nós vamos como arqueólogos com o nosso pincel e a nossa trincha removendo o pó lentamente até a gente conseguir encontrar fragmentos, e desses fragmentos a gente consegue compor um texto que não reconstitui o passado. É impossível reconstruir o passado de forma total. A gente descreve, fala sobre um aspecto daquela sociedade no passado.
Pois é, César, e tudo isso que a gente está falando, apesar de hoje em dia os historiadores terem já produzido muita coisa, a gente está já há muitos anos aumentando o número de leitores de história e tudo mais, né, no Brasil e no mundo, mas ainda existe uma distância muito grande, né, dessas discussões acadêmicas para o que o mundo, né, pensa sobre história, o mundo, vamos dizer, as pessoas fora da academia, né? Sim, com um certeza. poço muito grande ainda, né? Eu acho que um pouco também por conta do jeito que foi ensinada a história, das gerações da nossa para trás, né? Era uma história muito tradicional, da cartilha, aquela coisa de você pegar o livro de história e decorar, que a gente falou no começo, né? Que eu vim fazer história, então eu queria saber se eu decorei a história na história. Não decorei nada, eu aprendi na verdade, a questionar todo aquele livro, né? Toda a história que é contada. Sim. Hoje a gente não pede para um garoto de sexto ano do ensino fundamental para que a pergunta de prova qual cor está escrito ordem progresso na bandeira do Brasil. Pois é, exatamente. Quando a gente estudou lá no CEST, isso era pedido em prova. Tinha uma professora que me pedia isso. Nossa, que absurdo. É verde. Cara. Mas assim, eu entendo também que a gente tem um compromisso de, sei lá, despertar a atenção das pessoas de alguma forma, né? É uma questão polêmica, difícil pra mim, né? Porque eu fico vendo, assim, as pessoas consumindo história e elas querem saber muito de curiosidades, né? De coisas rápidas, né? Informações rápidas, de objetos que elas consideram interessantes, assim. Então, é isso que a gente falou aí, sexo, drogas, rock and roll, armas, essas coisas, as pessoas se interessam. Como é que eu vou chegar, vou fazer uma problematização política, social, daquilo? Não sei se é necessário. Principalmente se mas é uma pergunta, o que falta pro historiador? Será que o historiador tinha que fazer mais trabalho de divulgação de história? Não sei. Ou a gente deve ficar necessariamente dialogando entre nós mesmos dentro da academia? O historiador geralmente é visto como um chato, né, cara? A gente tem que ver, tem que reconhecer. A gente tem mas a gente é legal, Não, eu sei, mas eu tô lembrando aqui do Monty Python, Busca do Cálice Sagrado. Você lembra da cena lá do o historiador, na hora que eles saem, o rei Arthur sai, né? Na quest for the Holy Grail, né? Atrás do cálice sagrado. Aí aparece um historiador e fala: e o rei Arthur foi pra lá e mas eles enfrentaram muitos perigos e tal. E passa um cavaleiro e corta a cabeça do cara assim. Ou aquela história na hora que eles chegam na muralha, né? E tem o escudeiro batendo os cocos pra imitar o som do cavalo. Não, mas peraí, não tinha coco na Europa nessa época. De onde vocês trouxeram o coco? Mas será que foram andorinhas? Tem essas discussões. Inglaterra, 932, Anno Domini. Arthur, filho de Uther Pendragon, do castelo de Camelot, rei dos bretões, destruidor dos saxões, soberano de toda a Inglaterra. Vê se conta outra. Sou sim, e este é meu fiel servo Percy. Cavalgamos em todas as direções do reino em busca de cavaleiros que queiram se unir à minha corte em Camelot. Eu devo falar, amo e senhor. O quê? Vieram a cavalo? Sim. Vocês estão usando coco. O quê? Vocês têm metades vazias de cocos e batem uma na outra. E daí? Cavalgamos desde que as neves do inverno cobriam a terra, desde o reino de Mércia Onde conseguiram os cocos? Nós os achamos. Acharam em Mércia? Mas os cocos são tropicais. Que quereis dizer? Esta é uma zona temperada. A andorinha voa para o sul com o sol, o gavião e o tordo do mar buscam climas mais quentes no inverno. E, no entanto, não são estranhos em nossa terra. Está sugerindo que os cocos migram? De forma alguma, podem ser carregados. O quê? Uma andorinha carregando um coco? Ela pode segurar pela casca. A questão não é por onde ela segura. É uma simples questão de proporção de peso. Um pássaro de 100 gramas não pode carregar um coco de meio quilo. Isso não importa. Ide e dizei ao vosso senhor que Arthur da corte de Camelot está aqui. Escute, para manter a velocidade do ar, uma andorinha precisa bater suas asas 43 vezes por segundo, certo? Por favor! Não estou certo? Não estou interessado.
Pode ter sido carregado por uma andorinha africana. Ah, é, uma andorinha africana talvez, mas nunca uma europeia, é o que eu acho. Concordo com Quereis perguntar ao vosso senhor se ele quer se unir à minha corte em Camelot? Mas é claro que as andorinhas africanas não são migratórias. Ah, é? Então, de qualquer jeito, elas não poderiam trazer o coco. Espera um pouco. Supunha que duas andorinhas tenham carregado juntas. Não, elas teriam que ter uma linha. É simples, elas usaram um pedaço de cipó. O quê? E seguraram o cipó sob as penas dorsais? Mas não, chato, eu tô brincando nesse sentido. Esse cara mais historiador mais tradicional seria esse cara que tem um conhecimento profundo da história, daqueles detalhes todos do passado. É uma palavra que usada para isso é erudição, né? Só conhece muita coisa. E que é bom. Então, é necessário que dentro da área de produção do conhecimento histórico, a história tenha uma linguagem que seja uma linguagem profunda, exato, que vá além da simples curiosidade, mas tente enxergar aspectos importantes para aquela sociedade. Exato. Da concepção na qual eu escrevo história, tentar entender o que os homens do passado diziam ser verdadeiros naquele período do passado. Sim. Aí nesse sentido, a gente faz esse trabalho dentro da academia e saindo dela, vale essa possibilidade de melhorar o texto para divulgação, né? Mesmo assim. Melhorar no sentido assim, tornar ele mais fácil não é a palavra. Como é que eu vou dizer? Sem parecer chulo. Palatável, né? Palatável é muito difícil. Eu ia falar vendável, mas também é feio, né? Falar que tá fazendo pra vender. É feio vender? Não é feio, né, cara? A gente precisa ganhar dinheiro também. Muita gente vende livro com tanta bobagem aí. Se pudesse escrever uma coisa interessante para as pessoas, fizesse com que as pessoas pensassem, né? E se interessassem, quer dizer, livros de entrada. Exato. Eu acho que não adianta a gente dar murro em pão de faca, né? Não adianta querer que a sociedade se adapte ao que a gente faz e ache legal e se interesse de repente. A gente tem que dialogar com eles e construir alguma coisa que vale a pena. Muitos historiadores têm feito isso, né, cara? A gente, às vezes não historiadores também, né, que vendem bastante. Agora a gente tem o exemplo do Laurentino Gomes, antes a gente tinha aquele como chama? Eduardo Bueno, né? Tem até deixo pra vocês uma coleção aqui de textos que eu comprei há um pouco tempo, que é bem nesse sentido, assim, uma história, o livro chama História do Brasil para Desocupados. Para ocupantes, História do Brasil para Ocupados, do Luciano Figueiredo. Ele é uma coleção de textos de historiadores falando de diversos assuntos gerais, assim, sobre o Brasil, por exemplo. São pequenos ensaios? São pequenos ensaios, 5 páginas cada ensaio. Então é uma coisa que você lê rapidamente, né? Então vai falar sobre, por exemplo, a Era das Descobertas. Aí vem um textinho sobre tráfico negreiro, por exemplo, que é escrito pelo Luiz Felipe de Alencastro, que é um mega historiador assim, desse assunto, né? Referência na área. Ele escreve um texto de 1, 2, 3, 4 páginas, entendeu? A pessoa pega, lê aquilo, tem algumas informações importantes e dali ela começa a pensar melhor sobre aquele assunto. Então acho que a gente tem que pensar alternativas, cara, de divulgação mesmo, assim, sem muito pudor, sem se preocupar muito com porque muitas vezes isso é mal visto, né? Na academia, assim, aquela coisa, tá vendendo livro, tá escrevendo historinha. Traiu o movimento. Eu acho que não, eu acho que é uma responsabilidade social quase, não adianta a gente ficar. Se a gente não fizer, alguém vai fazer. Sim. Então, e fizeram, né? As pessoas fora da área, que não são profissionais da história, escrevem o livro do Laurentino Gomes, ou tanto 1808 quanto 1822, venderam mais de 1 milhão de cópias. Sim, tem. Um livro de história, o que significa que as pessoas querem ler sobre história, que gostam do tema. Exato. Aí fica um pouco essa crítica aí pros nossos colegas, pra gente também nisso, né? É isso, é pegar mesmo e transformar e fazer com que ela seja publicada, vendida e que seja relevante ainda assim, né? Não tô criticando assim, necessariamente o trabalho de quem não é historiador. Pode escrever, normalmente. Sim, claro. Nós não somos donos da história, donos do passado. E tem toda a legitimidade, pode escrever. Vai ser criticado também, evidente, dentro da construção do seu texto, para outros historiadores, né? Eu já vi gente criticando o 1808 em tais e tais aspectos, não vem ao caso, mas enfim, isso é pra academia, pro jeito que ele tratou as fontes, a bibliografia, mas isso é outra história. Mas ele tá aí, vendeu, construiu uma ideia de história. Quem não concorda, que escreva outro livro. É isso que é bom, né? Sim.
E a gente vai produzindo mais. É assim que você produz conhecimento em ciências humanas, né? Exato. A gente produz um texto, você não concorda com aquele texto, você vai estudar, vai visitar aqueles documentos novamente, vai trazer outros aspectos, escreve outro livro e fala, tá vendo? Dá uma outra versão sobre o passado, uma outra interpretação para aquele momento. Exato, cara. Mas é isso, então. A gente tem que pensar isso. E esse é o objetivo, na verdade, do nosso podcast, né, cara? Apesar da gente ter... A gente se esforçou bastante aqui, falando de um assunto delicado, porque... Delicado no sentido que a gente tá falando do que a gente faz todo dia e pode ficar... Vive disso, né, Vive disso, paga o açougue com isso. A gente ama isso aí. Nós somos acadêmicos também. Isso. Né? A gente ama trabalhar com isso, a gente escreve de forma acadêmica, lê textos acadêmicos desses historiadores, mas nós somos profissionais e os textos profissionais da área, para nós, são textos simples, né? Porque a gente já está acostumado com essa linguagem. Tem uns que não são tão simples assim. Sim. Tem umas coisas que são cabeludas, meu Deus. Sim, com certeza. Até vai dizer que de entender, né? Não é historiador, mas vai dizer que você, da primeira vez que leu Foucault, falou: saquei. Nossa senhora. Até hoje eu acho que eu não entendi muita coisa. Eu ouvido a pessoa que fala que entendeu, eu falo assim, não entendeu. Eu demorei. Eu fui entender. Eu fui entender o Vigiar e Punir, eu já estava terminando o doutorado. Pois é. Não, aquele livro que eu te emprestei ficou muitos anos com você, o Microfísica do Poder. Sim. Eu lembro que eu li ele em 99, aí ficou com você um tempo, aí você me devolveu. Aí eu fui ler uns textos e falei, nossa, nunca tinha pensado nisso, eu já tinha lido o livro, cara. Mas só depois que você entende, é muito bom, cara, na verdade. É a grande mágica da leitura também. Quando pra você lê um livro. livro e você volta a lê-lo depois de alguns anos, as tuas experiências de vida, as suas outras leituras vão ajudar você a enxergar outros aspectos naquilo. É pra você ver, cara, como a história tá escrita, né? Então ela... Cada momento você vai ler ela de um jeito, né? Também. Isso. Vai escrever dela de um jeito, enfim. A vida vai passando e a gente vai mudando. Vai entendendo tudo diferente. E aí a gente muda o nosso jeito de falar sobre o passado também. Também, né? Igual agora, nós estamos falando... Quem escutou aquele último podcast, quem tá escutando esse agora, além de uma qualidade de som muito melhor, tá vendo que a gente mudou um pouco, assim... Talvez, não sei quanto, vocês que vão dizer o quanto, mas muda um pouco o tom, né? Não sei. Espero que a gente tenha ficado melhor em alguns aspectos, mas sei lá. Vamos ver. Que a gente tenha conseguido trazer um tema que é um tema muito específico para nós, né? Que é pensar como que a história, a escrita da história, para ficar mais fácil, como que falar sobre o passado se transformou em alguns momentos, e que falar do passado não é só decorar datas e colocá-las numa linha e falar ano tal aconteceu isso, dia tal do ano tal aconteceu isso, dia tal do ano tal aconteceu isso, mas sim da gente pensar naquele período, como aqueles homens viviam, o que eles achavam sobre o mundo, quais foram as suas concepções sobre Deus, suas concepções sobre bem, sobre mal, como é que eles liam, como eles faziam sexo, como eles se drogavam, que tipo de música eles ouviam, como eles faziam política, quem eram os excluídos, quem eram os incluídos, e várias possibilidades de temas possíveis, né? E é isso que a gente faz. Então, exato. Esse era o nosso objetivo, que espero que a gente tenha cumprido, mostrar pra vocês que falar sobre história é falar sobre muitas coisas da vida, falar sobre o homem em toda a complexidade da sua vida, né? Então a gente fala sobre tudo, a gente pensa, enquanto nós estamos tentando entender um momento do passado, a gente pensa sobre isso. É um processo que é muito gostoso de fazer, mas que exige bastante concentração e tudo, atenção, né, pras fontes, pra tudo mais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, César. Com certeza. E por que conhecer a história? Né? Justamente para a gente conseguir entender a jornada do homem no tempo, as diferenças desse homem, como é que esse homem se transformou, como nós, seres humanos, criamos formas variadas e, às vezes, pra gente olhar, vou usar um termo entre aspas aqui, formas de vida bizarras. Exato. E que como essas formas de vida foram se transformando, como esse homem do passado era muito diferente do homem que a gente é hoje. Exato. E entender essa trajetória é entender as possibilidades do humano. Exatamente, César. Falou bonito agora. Nem vou completar. Ficou muito bom, cara. É isso. Espero que as pessoas tenham curtido esse podcast. No mês de outubro a gente volta, mas não desliga ainda não, porque tem um pouquinho mais aí pra gente, os nossos comentários e recados finais. Até mais. Não essa que te louva a cada verso, mais outra, reverso de sua própria placidez, escudo e crueldade a cada gesto.
aborreças de mim. E por isso talvez te aborreças de mim. E por isso talvez te aborreças de mim. Chegamos à nossa parte de comentários, recados, torpedos, cartinhas de amor. Sim, chegamos. Vamos lá então. O que nós temos aí? Cartinhas de amor, acho que eu não recebi nenhuma, não. Nem eu. Nós não recebemos cartinhas de amor. Mas pelo menos cartinhas de amor, assim, fala gostamos, ou cartinhas de ódio, odiamos. Qualquer coisa é importante. Então, eu dessa segunda parte recebi alguns comentários informais, assim, as pessoas falando no Facebook. Eu agradeço especialmente a atenção dos dois amigos que ouviram, o Augusto, dois amigos lá de Uberaba, o Augusto Santos e o Thiago Ricciotto. O Thiago é um amigo de historiador também, então ele disse que gostou muito porque lembrou os bate-papos que nós tínhamos, assim, nas madrugadas, né? E esse é o objetivo, né? Ficava conversando sobre histórias descontraídamente. O que mais, César? E o que eles... Não, eles acharam legal, assim, né, no sentido geral, assim, não foi nenhum comentário específico, assim, acharam bom. Muita gente repetiu, assim, nos comentários primeiro, né, que foi legal porque não tem, né, ninguém comenta, assim, muito. Historiadores falando de história e tentando fazer ela ficar mais fácil de digerir. Sim, é na linguagem do podcast, né? Exato, é. É a linguagem do podcast, tenta ser um pouco dinâmico. Uhum. E aí eu tenho que agradecer especialmente ao Felipe Cabral. Felipe Cabral foi o responsável por migrar o site do wordpress.com pro wordpress.org, e eu falhei, eu até pedi desculpas pra ele pessoalmente, mas ele é um cara tão bacana que falou, não se preocupa com isso não, tá tranquilo, mas eu faço questão de agradecer. Felipe, muito obrigado, porque tanto eu quanto o Beraba nós somos noobs nesse assunto, e você fez essa gentileza, fez rápido. É uma coisa que provavelmente vai demorar anos para aprender a fazer. Você teve essa disposição, fez pra gente aí com a maior boa vontade. Muito obrigado, viu, Felipe? Maravilha, que bom, né, cara, que a gente tem ajuda pra essas coisas, porque, olha, não é fácil. É importante, né, esse tempo exíguo que a gente tem. Sim, pouco tempo e só no hobby, né, nós estamos falando hobby, né, na verdade, né? Falando de coisa que a gente gosta. E se você se algum dos ouvintes deixou algum comentário no formulário, eu tenho uma notícia não muito boa, porque eu descobri no meio dessa semana agora, antes de a gente terminar de gravar, agora vamos colocar aí para a segunda metade de setembro, que o formulário de contatos não estava funcionando. Você colocava o teu comentário, mandava enviar, aparecia a mensagem que seu comentário foi enviado, mas ele não chegou pra gente. Aí eu já coloquei um novo plugin no site, agora o formulário de contatos funciona. Então se você mandou uma mensagem por contato, a gente não está lendo agora, peço desculpas que nós não recebemos por esse problema técnico, mas você pode comentar pelo nosso formulário de contatos. Você acabou de ouvir esse episódio, qualquer coisa que você queira comentar, elogio, crítica, até sugestão de novos temas, a gente é aberto, você pode comentar no nosso formulário de contato, na nossa fanpage no Facebook, pode sugerir temas pra gente. Como é que faz? Qual que é o nosso endereço da fanpage do Facebook, Beraba? facebook.com/Fronteiras no Tempo. Exato. E se quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra onde, Beraba? fronteirasnotempo@gmail.com. Exato, né? Então são esses caminhos, pelo comentário no site, pelo formulário de contato também do site do fronteirasnotempo.com, pelo Facebook, facebook.com/fronteirasnotempo, ou por e-mail, fronteirasnotempo@gmail.com. É isso, maravilha. Então nos encontramos de novo, Beraba, para conversarmos sobre um novo tema de história. No mês de outubro. Então, tamo junto. Isso aí, vamos lá. Firme. Obrigado pela paciência de todos e nos encontramos então no mês de outubro. Abraço. Abração.
trago